Assim como na vida real, parte da beleza dos quadrinhos está em sua variedade. Comics de super-heróis, quadrinhos alternativos, mangás. Cada tipo tem suas características marcantes e importância para esse nosso tão querido meio. Que tal a gente pegar isso tudo e misturar personagens consagrados? Bem, eu acho que lá para os anos 2000 e pouco, a DC já tinha dado essa ideia pra gente. Hoje falaremos de Solo, vocês estão no Perdi Geek. Sejam muito bem-vindos. E aí, turma, espero que vocês estejam bem, estejam gostando dos nossos vídeos aí. E estamos começando mais um. É uma edição muito bacana, tá? É uma coleção aí bem diferente, uma proposta bem inusitada pra época, tá? Porque hoje em dia é mais frequente esse tipo de coisa, eu vou estar falando também ao longo do vídeo. Não vai ser uma resenha super destrinchada como foi do Slane, as do Batman e tal, porque é uma antologia. São edições de autores, cada um com várias historinhas picadinhas, né? Tipo de 8, 10 páginas. Então, Deus me livre e guarde falar isso tudo aqui pra vocês num vídeo só. Vamos estar começando aqui com o nosso 360 de praxe, mas antes algumas explicações. Essa aqui não é a coleção da Eagle Moss normal, tá? É aquelas sagas definitivas, que foi uma outra desculpa para arrancar dinheiro do povo, né? Outra lombada safada para tirar dinheiro da galera. No caso, ainda tem algumas histórias pertinentes, essas edições e algumas outras que eu espero trazer para vocês, tá? Em futuros vídeos aí, se Deus quiser, e vocês também nos acompanharem, né? Nos dar essa força, esse apoio. São algumas histórias que ainda são pertinentes de serem compradas ou só saíram aqui, solo mesmo, desse jeitinho bonitinho, só saiu aqui, tá? Se vocês quiserem, vai estar passando no card aí o vídeo original das aquisições que foram mostradas, esse solo e as outras obras, tá? Se não me engano foi Checkmate, do Greg Rucka e DPGC, tá? Inclusive essa versão da Eagle Moss DPGC é um pouco mais completa, beleza? Fica a dica também, tá bom? Então, assim, é uma coleção bacana, tem os seus pontos fortes, né? Principalmente a das sagas definitivas. A da coleção normal da Eagle Moss, né? Aquela linha regular que foi a primeira, já não tem tanta coisa legal, na minha opinião, assim. Tem alguns complementos, algumas coisas que só saíram na primeiro, né? Mas tem muita coisa pingada, muita coisa mal cortada, sabe? E também nem tudo são flores. Ao longo da resenha, porque, como eu disse, não tem como eu falar de tudo, então eu vou dar muitos pormenores editoriais, falar das edições, apresentar para vocês os autores, entre outras coisas, tá bom? Esse aqui é o primeiro volume, tá? A capa para vocês, beleza? Bem bacana. A lombadinha, né? Porque é um desenho composto. No caso aqui, se não me engano, a arte que eles recortaram disso aqui é as várias terras pipocando, colidindo por conta da crise infinita, se não me engano. Esse traço aqui, eu lembro dessa cena mais ou menos. Eu não li, mas eu lembro desse recorte dessa cena na internet. E a contracapa, tá? Olha que bacana. Essa arte aqui, se eu não me engano, é a do Darwin Cook ou do Tim Sale, porque eu sempre confundo o traço de um com o outro, tá? Mostrando aqui novamente as capas, vou ver se eu consigo tirar de cabeça, beleza? Vamos lá. Nessa primeira edição nós temos Tim Sale, Richard Corbin, Paul Pope, Howard Chaykin, tá? Darwin Cook, né? Como eu disse, eu confundo, aqui é o Tim Sale, aqui é o Darwin Cook, e o Jordi Bernet, né? Legal, bacana assim, que trouxeram outros caras diferentes. Aqui alguns nomes vocês talvez conheçam, outros vocês vão aprender por esse vídeo, tá? Eu sempre tento fazer o vídeo também como porta de entrada pra galera. Eu tenho alguns colegas que estão aprendendo, ou estão explorando outros tipos de quadrinhos, estão saindo um pouco dos comics, ou um pouco do mangá, ou um pouco do Bonelli. E se você caiu aqui de paraquedas também, seja muito bem-vindo de qualquer forma, né? A grande maioria aqui é metida da DC, exceto o Jordi Bernet, que ele é um cara espanhol, né? Metido com muita coisa assim, alternativa, quadrinho de crime. Ele era muito brother do Abuli, né? Do Sanchez Abuli, que é o cara do Torpedo. Tem resenha lá no PSQ, né? O 36 e o 72, entre vários outros quadrinhos. Aqui, grande galera da DC, exceto o Bernet. Aqui o volume 2, e inclusive eu falei errado, tá? O Jordi Bernet, por conta dessa época, eu creio que até por conta desse projeto, foi o que levou ele a trabalhar no Jonah Rex do Jimmy Palmiotti, tá? Aqui no Brasil, se não me engano, saiu em 5, 6 capinha cartão. Tem muita vontade de comprar. Se você tá assistindo, bora negociar, beleza? E esse é o volume 2, beleza? Olha que bacana. Bombadinha, né? Continuando a arte que eu falei. E aqui atrás, né? Nesse caso aqui é o Michael Red, é bem mais fácil de entender quem é. Então, aqui pra vocês, tá? Vamos lá. Michael Red, Ted Christiansen. Eu ia falar Scott Eaton, mas aí eu tive que rever aqui na edição. É o Scott Hampton, tá? Por isso que eu confundo. Aqui é o Damian Scott, é um cara do grafite e tal, é bem diferente, não é de nenhuma seara de quadrinhos especificamente. Ele fez uma coisa ou outra pra Batgirl, um outro quadrinho da DC ali antes dessa época, né? Que a primeira edição data aqui
de 2004, então ali para 2001, 2002 ele tinha feito uma coisinha ou outra na Batgirl na época da Cassandra Cain, se bobear, tá? Sérgio Aragonês. E esse doidão aqui é o Brandon McCarty. Ele é um cara metido com um quadrinho bem diferente, bem alternativo, né? Ele fez umas paradas meio barra pesada aí com o Peter Milligan, se não me engano. Ele é brother do Grant Morrison, salvo engano, também. E ele é um cara ali dos quadrinhos ingleses, ele é lá da Inglaterra, sabe? A parada dele é meio que outra, sabe? Eu nem tenho muito costume de fazer isso nos vídeos, né? Mas como é uma coleção de lombada, e no caso aqui do DPGC também é sequência, o Checkmate também vai ser. Se eu lembrar no vídeo deles eu posso fazer também, né? Mostrar pra vocês, pra vocês verem, né? Uma sequência da outra, forma o desenho, aqui até, não sei se eu dei sorte ou se nesse caso tiver a decência de fechar o arquivo corretamente. Uma arte contínua e tal, o planeta, é isso aí. Então, pessoal, se não tiver muita resenha aqui, vocês me perdoem, tá? Porque tem muita coisa mesmo, é muito material, sabe? Vocês devem ter visto lá no vídeo da aquisição original, eu até paguei um preço razoável nessas edições. Então, o custo-benefício delas foi algo extremamente feliz da minha parte. Fiquei muito satisfeito com essa edição. E, assim, é um encadernado muito rico, sabe? De histórias, de personagens, variedade de arte, sabe? Claro que, como toda antologia, né, e nesse caso uma maxi-série de 12 edições, cada edição tem o seu autor específico, nem todas são boas, assim, 100% de igual qualidade. E aí vai dependendo da qualidade do próprio cara ou do gosto da pessoa. É que nem eu brinco, né? Aí vai do freguês. Cada um tem as suas preferências de estilo, de artista, de tipo de história, sabe? Tem material autoral dentro ali, sabe? Por exemplo, o Richard Corbin, ele faz histórias de outras coisas, por conta muito também do estilão dele, né? A arte dele e tal é muito diferente pra simplesmente num quadrinho de herói. E aí não é um demérito ao herói, é porque o negócio dele, né, que o povo brinca, a vibe dele é outra, sabe? Eu não sei se eu separei, por exemplo, tem um lá que são de dois seres estranhos, um de cada tribo, trocando porradaria, jogando lance e tal. Onde isso vai caber na DC? Planetas alienígenas? Rinha de personagem antigo? Tipo aquele, sei lá, não tem muito a ver, mas tipo aquele Albion, que salvo engano é o antepassado de Atlântida lá do Aquaman, por exemplo. Eu acho que é isso mesmo. Eu lembro que ele aparece, por exemplo, na Crise das Infinitas Terras. Como é que vai fazer? Ele tem que fazer as paradas dele, quadrinhos de terror e tal. O pedaço do Richard Corbin é o Richard Corbin de sempre, mas é muito divertido. O Paul Pope mesmo, eu lembro que ele faz uma história muito massa do Omek, né? Uma origem diferente, provavelmente, porque eu nunca li Omek. Seja do Jack Kirby, do John Byrne, que é uma edição rara pra caramba hoje em dia, né? Só tem em preto e branco, saiu tudo PTK, tudo nada a ver, né? Porque eu acho que o quadrinho, ele é originalmente colorido, aí fizeram a louca aqui no Brasil, né? É uma minissérie de 4 edições, se eu não me engano. Tem o Lendas, tem esse do John Byrne, tem um personagem por aí. O Oma, que se não me engano, ele originou o tal do Irmão Olho, né? Que é uma parada muito frequente ali, muito recorrente nos anos 2000, né? Se não me engano, tem a ver até com a Crise Infinita. Tem uma parte ali envolvendo o Irmão Olho, que também desemboca até no Checkmate e tal. E o jeito dele desenhar é muito diferente, né? Você vê aquele quesinho de mangá, não tanto de BD, né, de bande dessinée, que é o quadrinho europeu, mas você vê ali um traço carregado, uma arte mais leve, o jeito dele mover o personagem. Ainda tem muita curiosidade, por exemplo, de ler o Batman no 100 dele, que dizem que é muito massa. É o Batman dentuço assim e tal, ele põe uma dentadura, salvo engano, né? Eu queria aquela edição de capa dura com algumas historinhas a mais, né? Tem alguns complementos ali, dizem que são bem legais também. E assim, cada autor, ele traz a sua visão do universo DC, traz a sua própria voz pra DC, dependendo, né? Ele pega os brinquedos da DC e brinca, ou ele traz novas histórias, novas abordagens, novas formas. Como, por exemplo, o Damian Scott. Ele é o cara do grafite, como eu disse anteriormente. Ele meteu ali a mexer com algumas coisas da Bat-Família e tal, e ele teve até que adequar um pouco o traço dele. E quando ele vai fazer o solo, ele fala que ele teve que, eu não sei se reler, mas teve que revisitar algumas edições que ele trabalhou para ele lembrar como ele faria a diagramação adequada e tal, só que ele não conseguiu fazer aquilo 100%, ele desacostumou, porque ele não é, salvo engano, um cara que trabalha direto com quadrinhos, porque o estilo dele é uma parada mais, não diria megalomaníaca, né, um negócio mais esparramado, maior, de uma escala maior. Pô, o cara deve trabalhar com, sei lá, prints, folhas grandes, sei lá, cartazes, paredes, né, o cara é do grafite, é do desenho grande. Tem, por exemplo, o Darwin Cook, né, que ele traz aquele charme de retrô, sabe? Lembra um pouco também as animações. Gosto muito do traço dele, ele é gostoso de olhar, né? Ele é bastante afável, assim.
Ele é um cara que aparentava por muita paixão nas coisas que ele fazia, né? Se você não tá estranhando o nome, por exemplo, o ônibus do Ed Brubaker da Mulher Gato, se não me engano, tem a arte dele ali, né? Tem gente que menospreza, falando que é um pouco mais infantilizado e tal. Eu acho que é um estilo bem razoável, dá pra fazer bastante coisa. Ele não é, digamos, um cara da putaria, né? Mas, salvo engano, eu já vi uma outra arte dele mais sensual e fica muito legal. Assim como também o Bruce Timm, que é o cara lá das animações do Batman. Tem muito desenho de moça de estilo pin-up, né? Aquelas capas antigas de moças bonitas e tal, né? Uma arte assim que é uma coisa que não seria muito ordeiro ou certo de juntar, né? Que não daria certo e acaba dando. Então, cada artista ele tem a sua forma de trabalhar e digamos assim, a sua seara para se encaixar. E o Darwin Cook, mesmo no jeitão dele mais bonitinho, lembrando o desenho e tal, ele é um cara pau pra toda obra praticamente. Mas aí também pode rolar de você não gostar. Eu particularmente não fui muito fã da edição do Ted Christensen. Não porque o traço dele é ruim. Pô, a arte dele é linda, é pintada, muito legal. Só que a história é parada, é o cara refletindo e não sei o que, sabe? Parado, não acontece nada, sabe? Tem uma história ali do desafiador que é bacaninha, que ele na escada conversando com a menina, se não me engano. Depois é uma história maior assim, envolvendo uma história, um cara que vai pintar um trem, na puta que pariu que não sei o que. Não acontece nada. Não é ruim, é só parada, sabe? Tipo, é um trem muito contemplativo. E não que todas as histórias sejam porradaria. Por exemplo, a do Sérgio Aragonês é as paradas de humor que ele faz, sabe? Eu já não sou tão, meu Deus, quadrinho de humor. O Sérgio Aragonês, né, que não povo fala, é um monstro do humor, trabalhou na MED, é brother do tal do Marc Evanier, fez o Gru, não sei o que e tal. Só que eu li assim e falei, tá, beleza, tipo, Sérgio Aragonês aí, que bacaninha. Tanto que a coisa que eu mais gostei da edição dele, por exemplo, é ele contando a própria vida. Quando ele foi começar a trabalhar, quando ele foi se oferecer para as editoras, onde é que ele começou, como é que ele fez, sabe? E assim, aí, novamente, é do gosto da pessoa, não tem o que fazer, sabe? Mas é um compilado assim que ele atira para todo lado e eu acho que ele é muito bacana no esforço, no intento dele. Devia ter tido uma segunda temporada, inclusive eu não sei por que não fizeram. Mas de qualquer forma, né, o Solo ele provavelmente é uma cria de outras antologias, como por exemplo o Batman Preto e Branco. E talvez a partir dela, ou por conta de outras temporadas, se não me engano ali nos tempos dos 952, teve uma segunda remessa de Batman Preto e Branco, né, que é uma antologia em preto e branco de vários artistas. No Brasil teve o Ônibus com toda a primeira remessa, né, antigão. Eu lembro muito porque tem uma história, por exemplo, do ilustrador do Alex Sinner, né, que é o José Munhoz, salvo engano. Tem uma história com o Katsuhiro Otomo, cara. O cara que fez o Akira, né? Apesar de eu ter que reler Akira e a minha primeira leitura não ter sido uma lembrança muito boa, o traço do cara é inegável. O cara, tipo, fez 8 páginas e continua sendo massa pra caramba, sabe? E aí, ali pra perto do Renascimento e tal, tanto que no Brasil também saiu essa, chama Batman Preto e Branco Nova Série, que é um capa dura um pouco maior assim e tal, é o Batman assim de lado. Eu acho que pela capa deve ser o Greg Capullo, que é uma pose que ele tá bem acostumado a fazer, né? Pelo traço ali eu acho que era ele mesmo. Se não, vocês me perdoem, tá? E aí, por conta disso, meio que foi cansando essa questão de antologia. Hoje em dia, são antologias de cores, né? Batman preto e branco, Superman azul e vermelho, que dizem que a história do Daniel Warren Johnson é muito foda e não sei o que. Acho que concorreu ou ganhou o prêmio Eisner, né? Pra você que não conhece, o prêmio Eisner, por conta do Will Eisner, é o Oscar dos quadrinhos, como o povo popularmente fala. Eu tenho vontade de ler por conta dessa história, dessa edição, desse capítulo dele. Tem Mulher Maravilha, eu acho que é branco ou preto e dourado, sabe? Tem acho que é, não sei se é Arlequina, preto, branco e vermelho. E aí tem na Marvel, que ao invés de ser vermelho é sangue, né? Então é Deadpool, preto, branco e sangue, Wolverine, Electra, Cavaleiro da Lua e várias outras coisas. Zumbis Marvel, se não me engano também, sabe? Então assim, é um conceito que hoje em dia, nessa parada das cores, deu uma cansada. Mas eu creio que o primeiro Batman preto e branco, esse solo principalmente, são grandes exemplos de como dar voz a outros autores, sabe? Olha, tem aqui, ou você pode fazer o seu, você tem a devida liberdade, pode fazer e tal, claro que deve ter um limite ou outro, né? Não fazer tanta coisa absurda com os personagens e tal, ou alguma história autoral, mas é muito legal ver como os autores trabalham, sabe? Cada um à sua maneira, todos compartilhando da mesma paixão, creio eu, né? Que são os quadrinhos, a nona arte. O caso do Emil Scott também vem um pouco do grafite e tal, né? Então ele é de um outro pedaço, digamos assim. É muito bacana ver como todos agregam, sabe?
o Sérgio Aragonês com humor, Brenda McCarthy com as porra louquice, o Ted Christensen com as paradas contemplativas, por mais que eu não tenha curtido muito, sabe? O Tim Sale, o velho de guerra aí, com a arte bacana dele, o Darwin Cook com a parada retrô, sabe? O Jordi Bernet com as moças bonitonas, porque tem umas moças, né, voluptuosas, formosas, ele não deixa de fazer as bobajadas dele, vamos falar assim, né? Me surpreende a Panini não ter feito o tal do ônibus, né? Já que tá nessas, inclusive ela deu uma reduzida, né? Espertinha. Nos Estados Unidos existe um ônibus importado, né? De lá, do solo. Então, quem sabe aí no futuro a Panini não traga. Eu não vou comprar nem a pau, porque eu já comprei isso aqui, vocês bem lembram, se não me engano foi 30, 34 reais cada. Eu não sou louco. É uma edição muito competente, muito bacana, um leque muito legal. Existem as edições, as duas edições digitais para você ler. Procure pela internet, tá? Dê seus pulos aí que você vai encontrar. É uma antologia irretocável, na minha opinião. E por isso que eu disse, poderiam ter feito novas temporadas. Troca o nome, mantenha a proposta. Hoje em dia temos tantos outros nomes, né? Novas vozes aí do meio artístico do quadrinho mundial, né? Um povo do mangá, a Peach Momoko mesmo, né? A mocinha aí japonesa muito famosa hoje em dia, sabe? Cara da 2000 AD, cara da Bonelli, né? Apesar de que a DC tá fazendo crossover, fez alguns crossovers com a Bonelli, né? Mas assim, é aquele tipo de quadrinho, aquela obra que você lê, nesse caso a ontologia, né? Falando novamente, que você olha e você pensa, pô, cara, eu não sou muito de falar isso, né? Mas, pô, ainda bem que dos hobbies que eu gosto é quadrinho. Olha só quanta coisa bacana pra gente poder ler e a diversidade, a variedade de estilos, né? Como eu disse no começo do vídeo, na introdução, a parte da beleza da vida e a dos quadrinhos é essa, né? A variedade, cada um trazer seu estilo, seu charme, né? Seu brilho próprio, sua voz própria. Antes de encerrarmos, vou falar uma paradinha do editorial, beleza? Assim, nesse caso aqui, temos sorte, tá? A minha edição tá perfeita e tal. E neste caso aqui, tá? Vou falar porque vai que demora os outros vídeos dessas edições definitivas que eu tenho aqui, tá? Essas edições possuem editorial bacana, não tem nada errado, etc e tal. Beleza? Beleza. E, principalmente, eu acho uma coisa importantíssima, separação de capítulos. Tem que ter a capa. Seja a capa ipsis litteris, na DC solo aqui tem, tá? É como se fosse a capa americana direitinho. De um capítulo pro outro, de um artista pro outro. Joia. No Checkmate, são páginas corridas, pessoal. Isso mesmo, você não tá entendendo errado. São todos os capítulos direto. Você não sabe quando começa e quando termina, pelo amor de Deus. E ainda, por exemplo, no Checkmate, eles mexeram de uma forma, tiraram os continua, os fins, não tem porra nenhuma. Eu tive que ler, por exemplo, com um computador aberto com edição em inglês, para eu saber onde acabavam os capítulos. Aqui no solo, não. Está perfeito. Corretinho, toda a diagramação correta, os extras das edições, material irretocável, perfeito, edição muito bacana. Paguei um baita de um preço, como vocês viram lá no vídeo original das aquisições. E assim, se você tiver condição de comprar, achar, sabe, vocês viram aí a ficha e tudo mais que passou pra vocês, tá, dos 2 volumes, cara, pelo preço, eu acho que até 50 reais vale, 60, porque assim, eu gostei muito, sério mesmo, nas paradas assim que eu li desses tempos pra cá, que eu falei, pô, mano, dá um quentinho no coração, sabe, mesmo sendo de 2000 e pouco, né, hoje em dia a gente tá metido em tanta mesmice editorial, tanta contrariedade, tanta chateação, quando não é a tal da lacração, que não sei o que o povo enche o saco pra caramba também, né, quem é a favor e quem é contra esse tipo de coisa, né, eu acho que até 60 reais cada seria um preço legal. Agora, 40, 45 cada, se você encontrar assim, pode comprar, que é sucesso, mas tenha em mente, talvez algum artista você não vai gostar, são várias histórias picadas, mas eu acho que no custo-benefício no todo, não é possível que você vai ler isso aqui e você não vai gostar de uma história que seja. E eu acho que é tudo, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, tá? Me perdoe de coração mesmo por não fazer uma resenha adequada. É uma pincelagem aí, uma passada geral, porque infelizmente, se você for contar cada historiazinha, sei lá, deve dar umas... sem brincadeira, 90. Tô brincando, não, é sério mesmo. Tem histórias que são maiores, mas outras são muito curtinhas, assim, sabe? Tô exagerando, deve umas 50, vamos lá, tá? Vamos ser justos também. Mas assim, é um quadrinho muito bacana, tá? Irretocável, perfeitinho demais, muito bacana, muito gostoso de ler. E leia aí da forma que vocês quiserem, tá bom? Fiquem com algumas artes aí, tá? Vão ter mais algumas partes, porque são 12 artistas. Eu tentei separar umas 2, 3 páginas por cara, beleza? Então acho que é tudo. Muito obrigado por assistir o vídeo. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.